comecei a fazer o curso, o Método Pro, e falei, cara, eu não fui enganada, porque além de tudo que ela fala lá, né, que vai entregar pra gente, você recebe muito mais mesmo, porque não tem preço o material que é disponibilizado nesse curso, a facilidade, o template, como isso otimiza o trabalho. E aí, na semana passada, fechei o meu primeiro projeto de instalações com o valor de R$ 4.000. E nesse primeiro mês eu fiz um intensivão desse curso para absorver ali o máximo de informações e montei um pequeno portfólio. E foi nesse primeiro mês que eu já consegui um contrato de mais de 10 mil. Sim, gente, mais de 10 mil no primeiro contrato. O Método Pro, ele foi um grande achado. Com ele eu consegui, ainda mesmo na faculdade, fazer projetos para os alunos e assim ganhar uma grana. No final da faculdade, eu consegui fechar um projeto hidrossanitário de uma casa residencial. Faturei meu primeiro maior ganho, no valor de R$ 3.000. Só tenho a agradecer a Júlia e a sua equipe por fornecerem o que eu chamo de uma pós-graduação por um preço tão acessível e de super qualidade. Chegou a seu faturamento, assim, médio de 2.500 a 3.000 por semana. A gente consegue entregar um projeto melhor, em menos tempo e mais assertivo. Uma edificação com projeto hidrossanitário no valor de R$ 35.000 é com certeza um grande desafio, mas eu tenho certeza que tudo que eu precisar eu vou encontrar dentro do Método Pro, eu vou encontrar dentro do suporte do Método Pro. Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda à estreia da terceira e última aula do treinamento Viver de Projeto Hidroelétrico. E eu tenho certeza que se você acompanhou as 3 aulas, hoje você está aqui muito mais próximo do teu destaque profissional, muito mais próximo dos projetos de instalações de excelência e de viver muito bem da tua profissão. Que quando você chegou lá no primeiro dia, você estava perdido, né? Estava sem muita noção dessa nova era dos projetos de instalações, independentemente se você está começando do zero nessa área de projetos ou se você já é engenheiro, já é arquiteto há algum tempo, trabalhando até em alguma empresa ou já é dono do próprio escritório, seja com projetos de instalações ou até mesmo em outra área. Eu falei para você que seriam aulas incríveis e estão sendo, e eu estou muito feliz com os comentários e com o feedback de cada um de vocês. E cara, eu sou capaz de apostar que você nunca viu um material tão esclarecedor como foi nessas aulas anteriores. A minha missão aqui é que a gente está mudando a forma dos projetistas enxergarem tanto a sua carreira, mas principalmente mudando a forma de projetar fora da linha convencional. O nosso projeto já é referência em todo o país. E a gente vai juntos para hoje nessa terceira aula e eu tenho certeza que a tua visão, que já foi clareando aí nas aulas anteriores, aquele medo já foi sendo substituído por uma vontade de fazer a tua carreira decolar com esse modelo de projeto. Então vamos lá, o que a gente vai ver aqui na aula de hoje é o seguinte. Provavelmente a tua visão já clareou muito, né? Mas talvez você ficou aí meio perplexo pensando, cara, como que eu vou organizar isso dentro da minha cabeça? Como que eu vou organizar isso dentro do meu escritório, dentro do projeto? É tanta informação, é dimensionamento, é cliente, é norma, é detalhamento, é contrato e por aí vai, porque foi muito conteúdo. E eu sei que foi um tiroteio aí de informação nos dias anteriores e na aula de hoje eu vou organizar tudo para você em uma sequência, em um passo a passo, para você não ficar perdido. E aliás, esse é o único passo a passo que eu conheço que realmente funciona. E hoje vai ser planejamento macro, com passo a passo. E hoje eu ainda vou dar mais informações sobre o nosso curso que abre as inscrições amanhã, quinta-feira. E olha,
Eu queria que você ficasse comigo até o final dessa aula, porque a gente vai fazer uma coisa, tá? E eu nem tô falando de preço promocional do curso, porque eu sei que isso também é importante para você. A gente vai ter uma condição especial para quem tá acompanhando o treinamento, mas o nosso curso tem uma coisa extra, que eu tenho certeza que é de seu extremo interesse, que quem tá entrando agora vai ganhar. E não tô falando já da atualização, tá? É uma outra coisa. Vai ser um bônus que nunca rolou na história do curso, nunca teve antes. E o Método Pro, ele é um dinâmico, é um curso dinâmico de prática de projeto, e eu fui percebendo essa necessidade com base aí nos comentários, nos feedbacks de vocês aqui no treinamento e também lá dentro do curso. E dessa vez a gente conseguiu implementar isso dentro do curso. Então fica aí até o final porque é bom demais. E aliás, é tão importante quanto que na aula de hoje eu vou dar todos os detalhes do sorteio de uma super vaga gratuita no Método Pro. Eu vou sortear as 2 vagas amanhã, quinta-feira, em uma live ao vivo lá no Instagram às 17 horas. Então o sorteio que teve na aula 1 e agora, hoje eu vou explicar como que vai funcionar o sorteio da segunda vaga aqui da aula 3. E agora vamos fazer aquela revisão rapidinha até aqui. Você entendeu que não é só fazer projeto dentro das normas, não é só fazer um projeto em Software BIM, não é só saber precificar bem os projetos e também não é só ter clientes para ter sucesso e ser referência. É um compilado de tudo isso executado com muita estratégia. Então vamos lá, a gente saiu aqui do passo 1, que é a atração de clientes, com captação e fechamento de contrato. Já no passo 2, a gente viu o desenvolvimento do projeto hidroelétrico de excelência no passo a passo em BIM. A gente viu ontem com os 3 mecanismos da Máquina Pro. Software de projetos em BIM, a gente viu o processo de projeto, passo a passo mapeado de um projeto completo do início ao fim, atendimento às normas, inclusive eu te mostrei dentro do Revit como os projetos de excelência são desenvolvidos, unindo esses 3 mecanismos dentro de um único software, dentro de uma única organização. E depois a gente foi para o passo 3, que é o encantamento do cliente para fidelização, porque você merece ter uma reputação aí maravilhosa na tua região. Fomos para o 4º passo, que é a esteira de serviços para você faturar mais, vender mais para o mesmo cliente. E o passo 5, nosso 5º pilar, que é dar escala para estruturar o teu escritório sólido, que fatura 10 mil todos os meses, com referência em projetos de instalações. E agora você está dominando isso, e isso dá uma clareza absurda da sequência que tem que ser executada. E aqui é que a gente vai dar sequência. Assim como eu, muitos dos meus alunos, e acredito que você também, adoro um checklist, um passo a passo. E isso eu recebi nas mensagens da aula de ontem. Lembra quando eu te falei? A gente tem o ciclo do engenheiro frustrado, que não sabe como começar o projeto, não sabe mexer no software, não sabe como passar o preço, como captar um cliente. Aí já era. A gente só vence esse ciclo com um outro ciclo, que é o que eu chamo de ciclo Pro. E aqui a gente vai organizar em uma sequência certa para sair dessa espiral errada aí, desse ciclo da frustração e seguir a sequência certa do ciclo Pro. E na aula de hoje você está tendo acesso a um plano detalhado para você precificar seus projetos, captar clientes, desenvolver projetos de excelência e segurança e fidelizar esses clientes todos os meses. E eu já te enviei, só que aqui embaixo na descrição desse vídeo você ainda pode baixar o PDF desse plano prático da aula de hoje. E esse direcionamento, ele é exatamente o direcionamento que eu entreguei para a Edilane. Olha só a Edilane aqui. Olha a Edilane, projetista Pro maravilhosa, que ela até já fazia alguns projetos hidro antes de entrar no curso, só que ela não sabia usar bem o Revit, nunca tinha feito um projeto, também nunca tinha feito um projeto elétrico antes, e olha só como que ficou aqui o projeto dela já compatibilizado. Ela entrou no Método Pro, fechou um projeto hidro e um projeto elétrico para essa edificação aqui, desenvolveu esse projeto completo com todo o passo a passo e escuta o que os outros profissionais que participaram da entrega desse projeto aqui acharam.
Quando eu fui entregar esses projetos, né, teve uma reunião com os outros profissionais e eles elogiaram muito o projeto. Eles ficaram assim, encantados com a entrega em 3D e com a planilha de quantitativo. E depois de aplicar mesmo essas etapas do projeto e contando com o meu suporte, olha só essa conquista que ela teve. Eu conquistei mais respeito no mercado, mais segurança para conversar com outros profissionais para discutir soluções para projetos, sejam outros engenheiros, sejam arquitetos, e também na obra para conversar diretamente com bombeiro, com eletricista, com quem realmente executa as instalações. E a principal conquista foi o retorno financeiro. Em um único mês eu cheguei a faturar R$ 11.200 com 3 projetos de edificações residenciais. E esse é o nosso método. Não só um método de projeto, mas também de destaque profissional. Sempre que você não segue a sequência do método, você tem retrabalho, as coisas demoram para acontecer, você se frustra e volta lá para o ciclo do engenheiro frustrado. Então, se você traça os eletrodutos antes de dividir os circuitos, vai ter retrabalho, tem que ajustar os circuitos de novo. Se você lança os tubos de queda antes de dimensionar eles, vai ter retrabalho. Tá rasgando o tempo que você poderia estar focando em captar mais clientes ou até tá em casa lá com a tua família. Se você envia uma proposta antes de apresentar os teus diferenciais em relação ao teu concorrente, você já perdeu o cliente. Errar essa sequência é prejuízo. E esse é o único passo a passo que eu acredito, inclusive essa sequência, esse passo a passo, ele virou meu método, que é o passo a passo que eu exponho lá dentro do curso. Cada um dos 5 grandes pilares que a gente revisou, que a gente viu nas aulas anteriores, virou uma sequência de módulos com aulas práticas dentro lá da plataforma e todo o material junto para implementar isso. Então, se você tem interesse de entrar para o curso, conforme eu vou expondo essa sequência aqui, você já vai entendendo que é uma sequência prática dos módulos que a gente tem lá dentro do curso, beleza? E não tem outra forma de você sair do zero e se destacar com projetos de instalações, tendo confiança para desenvolver esses projetos que não seja pelo Ciclo Pro. E sim, que cada uma das etapas desse plano, quando executadas à risca, vai fazer você alcançar esse resultado no fechamento e na fidelização dos clientes todos os meses aí no teu escritório. Então presta bastante atenção aqui comigo. Agora a gente tem a transformação que a gente viu nas aulas anteriores em etapas práticas palpáveis do nosso dia a dia do escritório mesmo, tá? Primeiro, a gente vai ver a etapa do pré-projeto, que ele contempla tudo o que vem antes do projeto propriamente dito, desde as estratégias de captação de clientes, o primeiro contato, precificação correta, proposta assertiva, até a assinatura de contrato, que a gente falou lá no pilar 1. Segundo, é o desenvolvimento do projeto. Porque depois a gente tem a segunda grande etapa, que é o desenvolvimento do projeto, onde a gente faz o projeto hidro e elétrico do início ao fim, com toda a parte técnica, teórica, normativa, executiva, dimensionamento, cálculo, a parte de software também, e é claro que utilizando um passo a passo que a gente viu lá no pilar 2. Depois disso, a gente tem o nosso pós-projeto. Depois de todo o projeto desenvolvido, a gente vai montar os entregáveis, toda a documentação que o cliente vai receber, além de toda a pasta completa final que vai lá para entrega. E aqui a gente aplica a estratégia de apresentação de pacto para fidelizar o cliente, que está lá no nosso terceiro pilar. E agora a gente vai aprofundar em cada uma dessas etapas com os projetos de excelência que a gente viu nas 2 aulas anteriores, tá? Então vamos começar aqui, ó, pelo pré-projeto. Tudo começa na captação de clientes, porque sem clientes não tem projeto de excelência, não tem projeto em BIM, não tem fidelização, não tem faturamento. E essa primeira etapa, ela funciona através de um processo que segue a seguinte sequência. A primeira delas é a captação. Depois a gente vai ter o primeiro contato com o cliente. Depois vamos precificar o projeto numa precificação correta. Precificado, vamos elaborar a proposta. Montada a proposta, a gente vai para a apresentação dessa proposta. Proposta aprovada, a gente vai ter o fechamento de contrato.
E se você estava nas aulas anteriores, você viu que não tem como ser outra sequência aqui. Que se você não está fazendo bem isso aqui, não tem como seguir para as próximas etapas. Então, primeiro, você vai identificar o perfil do teu cliente ideal. Qual é o perfil do cliente que você quer atender? É uma construtora de edifícios? É uma construtora que vai residências de baixo e médio padrão? Ou ainda é o cliente final, aquela família que tem o sonho de construir a casa própria? Responda aí no teu material, no plano prático que eu te entreguei. Qual é o cliente ideal aí para o teu negócio? E vamos ver um estudo de caso aqui. Olha só o que a Marcele fez. E olha como que ela consegue isso, ó. Trabalhando em home office, estou divulgando os meus projetos, fechando cliente todos os meses. Estou usando as estratégias do LinkedIn, de lá vem muita construtora que não conhece essa forma de projeto. São aqueles clientes em potenciais, Júlia. Uma das melhores estratégias do Método Pro. E isso com estratégia de captação. Então, definido quem é o seu cliente ideal, agora é que você vai listar quais são os problemas que esse cliente ideal enfrenta aí na rotina dele. E nos projetos que ele recebe, na obra dele, na construção que ele trabalha, na construção que ele executa. É o projeto que encanador não entende, é quantitativo que não dá para confiar, é um projeto que não se comunicou com as outras disciplinas, é projeto que volta cheiro de esgoto lá no pós-obra da construtora. A gente falou isso ainda na aula de ontem. Então anota aí no teu plano. E se ficou com alguma dúvida, gente, escreve aqui nos comentários para eu conseguir te ajudar, tá? Porque aqui tem duas opções para o teu posicionamento. Ou você é conhecido como um profissional que faz barato, ou você é um profissional de referência, inclusive para outros projetistas e parceiros. Agora vamos fazer uma análise interna. Você com você mesmo, tá? Você é o projetista baratinho, sem qualidade, ou você é um projetista pró hoje? Porque não tem meio termo e não se preocupa também se você nesse primeiro momento se encaixou no primeiro grupo. Eu tô aqui para te colocar no grupo dos projetistas pró. Lembra que o serviço que você presta, ele não pode ser comparado com o restante do mercado, nem pelo escopo de serviço, nem pelo atendimento que você presta e principalmente pelo resultado do teu projeto. Você precisa se diferenciar. Enquanto você não tiver diferencial, e ninguém nasce com diferencial, tá? Você vai ter dificuldade para captar cliente, dificuldade para cobrar o preço justo e também para fechar a proposta de projeto. Lembra lá do ciclo do engenheiro frustrado? Só que aí, como o cliente vai te encontrar? Ou simplesmente conhecer você, conhecer o teu serviço. Eu te mostrei vários casos aqui no treinamento de projetistas que captaram os primeiros clientes, fecharam os primeiros projetos, começando do zero, porque eles fizeram o quê? Seguiram essa sequência. E me diz hoje, do jeito que você tá aí hoje, todo cliente ideal aí da tua cidade, da tua região, sabe que você existe? Você já se perguntou como que o cliente ideal vai te conhecer, vai conhecer o trabalho que você entrega? Imagina aquela construtora que é bem falada aí na tua região, que você adoraria fazer os projetos para aqueles empreendimentos. Como que o diretor, o engenheiro, o gerente daquela empresa vai chegar até você? Porque hoje existem formas de você ter essa visibilidade que são diferentes do que se fazia há 9, há 10, há 5 anos atrás, principalmente quando eu estava começando há 10 anos atrás com projetos de instalações. São 15 canais de captação que a gente aplica dentro do Método Pro. E eu sei que 15 canais, eles não são fáceis de serem implementados de uma vez só. Só que eu separei 2 canais aqui dentro do treinamento que sim, você vai conseguir implementar aqui junto comigo. E lembra que eu falei para você que a captação ela é estratégica, porque não existe captação da esperança, a captação ela é ativa, porque o cliente ele não vai bater na tua porta. E aliás, eu acredito que não existe nenhum outro lugar com conteúdo de captação como que tem lá dentro do curso. E se você tem insegurança quanto à parte de clientes, fica até o final porque eu tenho algo muito especial para você. E olha só o Thiago, eu só abri o Instagram e as redes sociais para falar do meu trabalho por incentivo seu e as técnicas que você mostra. Recebi um pedido de orçamento de uma construtora do interior do Rio de Janeiro. Contato via Instagram. Então vamos lá. Esse é o canal de captação 1 aqui do treinamento para você implementar. As redes sociais. Saber usar a internet para
captar clientes já é uma necessidade hoje, só que você já imaginou daqui a 2, daqui a 3 anos como que vai ser? E eu sei que você talvez aí já tentou postar e não viu o resultado e parou, ou você tá com vergonha, não sabe como fazer e nem começou. Você pode até estar se sentindo desse jeito agora, só que você pode mudar isso exatamente como a Tati fez. O método PRO me deu muita segurança, otimizou a minha rotina com o passo a passo, me deu segurança no dimensionamento, esclareceu muitas dúvidas que eu tinha antes, que é muito difícil você achar, procurar em norma. Então, numa forma resumida, a gente consegue entender bem melhor, além de que a Júlia sempre está de prontidão, sempre responde, sempre ajuda. O detalhamento melhorou assim 100%. Entenda que além de uma forma de captação, as redes sociais ela é uma forma de validação do seu trabalho. Quando você conhece alguém, ou em uma palestra, numa feira, no mercado, num congresso, num aniversário, você fala com o que você trabalha, qual que é o seu serviço, qual o serviço que você presta. E até oferece o teu serviço para alguém que pode contratar. Sabe o que essa pessoa faz? Ela pega o celular, pesquisa o teu nome lá no Instagram e vai ver se você faz o que você realmente disse que faz. Além de que as pessoas, hoje em dia, elas passam em médias 5 horas por dia mexendo ali no celular. E cara, esse treinamento, ele não é só para assistir não. Então agora você tem uma tarefa, tá? A gente vai começar do básico e saiba que todos os exemplos seguintes que eu vou mostrar aqui são todos de projetistas. Então vamos lá. Primeiro, o teu perfil. O teu perfil precisa estar aberto, nada de perfil bloqueado, combinado? Segundo, a foto do teu perfil, ela tem que ser uma foto aí com o teu rosto, por mais que o logo da tua empresa, do teu escritório seja lindo, maravilhoso, que você contratou um design para fazer isso, não passa confiança e não gera conexão com o teu cliente. Então olha só o exemplo aqui, ó, da Mariana, olha só o exemplo aqui, ó, do Iago. Terceiro é a tua bio, a descrição que vai estar ali embaixo da tua foto. Ela é o teu cartão de visitas, ali tem que estar a tua autoridade, a tua especialização, a chamada para ação do que você quer que a pessoa que visita a tua página faça e também o link ali do teu contato. Olha só aqui a do Azaf. Ajudo construtores a terem mais economia em suas obras através de projetos em BIM. Especialista em projetos de instalações. Saiba mais e o link aqui embaixo do contato dele. Olha só o Pedro. Os projetos que ele faz, ó, hidrossanitário, projeto elétrico, vamos construir virtualmente a sua casa? Entre em contato. Botão, link do WhatsApp, chamada para ação. Olha só o Guilherme. Mais de 50 projetos entregue, isso aqui é autoridade, especialista em projetos de instalações em BIM, projetos para todo o Brasil, porque para instalações você sabe que você pode. Peça o seu orçamento, botão com o link chamando ali para o WhatsApp. Quarto item é o feed, tá? O feed é onde ficam as tuas publicações, e essas publicações elas vão variar em carrossel, variar em vídeo, post único, e dentro do método PRO, a gente tem o que a gente chama da estratégia de conteúdo, que é o ISCA. Cada uma dessas letras, ela representa um conteúdo intencional, que é o que a gente chama de conteúdos de venda lá dentro do curso. Então, o primeiro é um conteúdo de informação. Tá? Ele vai informar o seu possível cliente sobre as instalações, sobre a particularidade delas, sobre cuidados com o dimensionamento, sobre o serviço que você presta. O S é a solução, então são conteúdos que você dá solução para os problemas que a gente listou ali atrás. O C é a conexão, são conteúdos para você gerar conexão com o seu possível cliente. Sobre seus valores, sobre as suas ideias, sobre a forma que você trata o teu trabalho, sobre a reputação que você tem. O primeiro A é a autoridade que você tem sobre o assunto. E você é referência, você é projetista de destaque. E o último A é a ação. A ação de contratação do serviço, do contato direto com o cliente, basicamente com as chamadas de ação. Então, ó, aqui ó, são exemplos de feed de alunos do Método PRO que seguiram a estratégia dos conteúdos de venda. E olha só como que funciona o feed deles, com vários tipos de publicação
que variam entre os conteúdos do Isca. O quinto item para você implementar são os stories. Aqui você tem uma proximidade muito maior com a tua audiência e com os teus possíveis clientes. É o teu dia a dia, é conexão, é caso de projeto, é solução que você deu para um projeto, é problemas que você encontrou, é incompatibilidades, são economias que você achou, são definitivamente os bastidores do projeto, tá? Olha só esses exemplos aqui, ó, também de alunos pró. Projeto elétrico, projeto hidro, aqui ó, compatibilização, projeto hidrossanitário numa construção virtual. Aqui a gente também tem detalhamento de projeto, é os bastidores do teu serviço. Depois disso, a gente vai ter os destaques, tá? Os destaques, ele é um resumão que muitas vezes é a primeira coisa que a pessoa vê quando ela entra no teu perfil. Então não pode ser bagunçado, tem que ter organizado, tem que ser sobre mim ou sobre nós, né, quando é um escritório com mais pessoas, sobre a empresa, sobre os meus serviços, localização, algumas dicas aqui, ó, por exemplo, isso aqui é exemplo de um aluno, tá? Ó, projetando, então aqui vai ter os stories de projeto, a parte do acompanhamento na obra, os nossos serviços, tem que ter isso. Dúvidas frequentes pode ter, feedbacks de clientes, pode ter rotina aí de trabalho, tem que ter as informações do serviço que você presta e principalmente com um foco no teu diferencial. Sétimo e mais importante de todos aqui para fechar esse canal da captação. Você não vai começar bem, só que antes você faz e depois você melhora. Combinado? Pronto. Isso você consegue fazer agora. Você não precisa esperar uma semana nem um mês para fazer. É hoje, é agora. E talvez você deva estar pensando aí, cara, o que eu vou postar? Qual que é o conteúdo que é interessante? Lá no Método Pro a gente tem uma aula desses conteúdos de venda que eu falei, que eu entrego a minha planilha e a gente também monta uma planilha de conteúdos juntos para você dar os primeiros passos aqui no treinamento. Eu deixei 2 modelos de conteúdos estratégicos aqui no plano prático da aula de hoje em PDF. Então pega, adapta ele para o seu modelo, para a sua visão e implementa aí no teu Instagram. E claro que o foco desses conteúdos, ele é sempre no resultado do projeto, nos diferenciais, e não só de fazer o projeto por um projeto, ou aplicar um item da norma, ou aplicar os valores em uma fórmula, beleza? Outro canal de captação muito poderoso é o LinkedIn. Ele é um canal profissional, ele é um canal setorizado, que é onde o nosso cliente potencial está. Se o teu cliente em potencial é uma construtora. Então, agora você precisa criar um perfil no LinkedIn, caso você não tenha, ou se você tem, atualizar o teu perfil no LinkedIn, porque eu tenho certeza que está desatualizado. E olha só o caso do Ariel. O Ariel é projetista pró, que ele usou o LinkedIn para captar clientes. Que eu entrei ali, eu comecei a usar material que tinha e postar no LinkedIn, sabe? Mas mais com o intuito de ter um portfólio online, ter um registro do trabalho que eu estava fazendo. Aí uma empresa de São Paulo achou o meu currículo, me fizeram uma proposta. Aí falei que eu não ia por aquele valor e que queria tanto. Aí vieram na minha proposta, tipo, eu dei o valor e eles me pagaram. E, sinceramente, hoje a maioria dos profissionais não usa a internet para vender o seu serviço. E não é porque não quer, é porque não sabe como fazer isso. A mentalidade aqui, ó, ela é o seguinte: eu vou entrar, eu vou seguir o passo a passo, em sequência do jeito que você vai aprender, só que eu não vou sossegar até não entender como captar clientes ativamente, para ter uma procura constante do meu serviço por clientes recorrentes. Porque não adianta ficar reclamando que não tem clientes, que ninguém te pede proposta, que ninguém aparece, que ninguém te liga, se você não se dedicou a aprender e aplicar essas estratégias de captação. E o que eu passei aqui para você são 2 canais para você passar a implementar a partir de hoje. Então, antes da gente ir para a próxima etapa, você vai concentrar a tua energia aqui. E é quando você conecta um sistema de atração e captação de clientes que o próximo passo que você tem que olhar é a precificação correta do projeto. E o projeto precificado, ele é feito com base em um checklist. Hoje, você tem um método de precificação? Sabe qual que é o lucro que você tem por projeto? Sabe qual que é o custo da tua hora que você investe ali no projeto? Se a tua resposta é
Ah, Júlia, eu nunca calculei isso porque eu pego o que aparecer e passo o preço que eu acho que eu tenho que cobrar. Se esse é o teu caso, não tem problema. Essa é a realidade de 99% dos projetistas de instalações do Brasil inteiro. Só que hoje você está aqui no treinamento para mudar isso. Você viu nas aulas anteriores o modelo de projeto que a gente entrega e que você vai passar a entregar também. Você precisa ter segurança para chegar no preço do projeto e montar a proposta. Se você precifica errado, você tá perdendo dinheiro. E pode ter certeza que não vai ter isso ali, ó, nessas tabelas aqui, ó, na tabela do CAL, na tabela aqui do CREA. Por quê? E também 99% dos casos está fora da tua realidade. Então pega o teu plano prático, porque tem uma forma mais inteligente de você precificar os projetos. E a primeira forma é aqui, ó, pela demanda de horas. E a gente usa uma tabelinha aqui, ó, prontinha. Você concorda que se eu demorar 40 horas para fazer um projeto feito em uma semana, ele tem um preço diferente de um projeto que eu vou demorar 120 horas? Ou então um projeto que eu tenho 100 pontos elétricos, ele tem uma demanda de tempo muito menor do que um projeto que eu tenho 200 pontos elétricos. Tá vendo? Ter domínio dessas métricas aqui de tempo, do quanto demora para fazer cada projeto, vai permitir você otimizar os processos e principalmente se você está começando agora nessa área dos projetos. E o segundo item inteligente de considerar para a precificação é a complexidade de projeto. Por exemplo, olha esse projeto aqui, ó. Esse projeto é um projeto que ele tem água quente com aquecimento de placas solares e também a gente tem boiler, sistema de pressurização e tudo mais. Só que imagina se esse mesmo projeto ele tivesse o sistema de aquecimento a gás, com aquecedor de passagem a gás. É uma instalação muito mais simples e tem uma complexidade muito menor. Olha só esse outro caso aqui. Imagina o mesmo projeto sem nenhum sistema de aquecimento, utilizando aqui, ó, chuveiro elétrico. É muito menos demanda ainda. Se esse mesmo projeto ele envolver reuso de água da chuva, vamos supor que o cliente quer utilizar para bacia sanitária ou para lavar o jardim, lavar a garagem, é um sistema a mais que eu tenho que projetar. É uma complexidade que muda de um projeto para o outro. E lá no Método Pro, eu disponibilizo para os alunos as tabelas que eu uso lá dentro da planilha do Excel mesmo, para fazer o cálculo de forma automática, tá? E isso aqui, ó, pela demanda de complexidade do projeto. Então, olha só. Um banheiro que tem só água fria é um valor. Um banheiro que tem água fria e água quente é outro valor, por exemplo. Não tem achismo aqui. Ele está listado na planilha o preço. E aí a gente vence a precificação para agora montar e apresentar a nossa proposta. E aliás, eu deixei dentro do plano prático uma sequência da estrutura de proposta que eu uso aqui dentro do escritório, para você pegar e utilizar já como modelo aí na tua proposta também, tá? E aí, para fazer as coisas do jeito certo, junto com a proposta, é extremamente importante que tenha o teu portfólio, porque projeto, gente, ele é visual. E o pessoal até me pede: Júlia, você entrega o teu modelo de portfólio? Você passa o teu modelo editável? Eu entrego sim. É editável e eu entrego dentro do Método Pro mais do que um modelo. Só que também não adianta você ter um modelo se teu projeto não tem diferencial, não tem destaque. E aqui no treinamento eu já te mostrei como fazer isso, mesmo que você não tenha nenhum cliente. Mas para você que ainda não tem um portfólio, aqui no treinamento você vai dar mais um passo prático. Aqui na descrição eu deixei um link de um modelo de portfólio pronto para você usar e mais uma vez é para honrar você que está aqui comigo presente na aula do treinamento. Então a senha do PDF ela é modelo Pro, tem que escrever tudo junto para liberar, tá? E olha só esse estudo de caso aqui, ó, do Aleixo. Ele é engenheiro civil que aplicou exatamente um dos modelos que eu entrego dentro do Método Pro. E agora chega de mandar proposta pelo WhatsApp, mandar proposta por e-mail para o teu cliente. Você vai apresentar a proposta de uma forma que ele não consiga
comparar ela com a proposta dos teus concorrentes. E essa proposta, ela tem que ter a lista de todos os problemas que o cliente tem lá na obra, parte disso você já fez aqui antes, e para cada um desses problemas tem que ter uma solução que você vai entregar no teu projeto. Então o problema era gasto de material, você tem aqui, ó, um quantitativo bem detalhadinho para ele, um quantitativo assertivo, exatamente como esse aqui. Ou ainda é o encanador que não entende o projeto e aí ele tem que ficar refazendo. Olha só isso aqui, ó, solução. O teu projeto é assim, o teu projeto é executivo, é fácil de entender. Você está antecipando os possíveis problemas e resolvendo eles aqui, ó, ainda na fase de projeto, sem acontecer lá na obra, sem tirar R$1 a mais do bolso do cliente. E o responsável que vai acompanhar a obra, ele vai estar com todo o detalhamento, com o caderno técnico de obra que você disponibiliza com clareza total da execução. E o cliente ele vai perder o parâmetro que ele tem de comparação, porque o que você entrega é único, é personalizado, cabe no bolso dele e é um projeto de destaque de resultado. Ah, Júlia, mas se o meu cliente é de outra cidade, é longe para eu ir até lá apresentar. Usa o Zoom, usa o Google Meet, aqui é gratuito. Você vai conseguir impressionar o cliente da mesma forma que ele se estivesse aqui na tua frente. E aí você vai ter a proposta aceita do projeto. E já é a hora de ir para o projeto? Ainda não. Não faça projeto sem contrato assinado. Lá dentro do curso, os alunos têm modelos de contrato que eu uso aqui dentro do escritório justamente para facilitar a vida deles e resguardar. Porque além do contrato te proteger como projetista, ele passa confiança e profissionalismo para o cliente que está te conhecendo o teu trabalho, te conhecendo pela primeira vez. E aí você já sabe que seguindo todo o passo a passo, você vai entregar um projeto de excelência e vai fidelizar esse cliente. E aí a gente passa para a nossa segunda grande etapa, que é o desenvolvimento do projeto. Então tu viu aqui tudo o que acontece antes do projeto começar. E agora é mão na massa no projeto. Hora de desenvolver o projeto com qualidade, com segurança, com economia, dentro das normas, com toda a parte técnica, teórica, cálculo, dimensionamento, boas práticas, um projeto que realmente funcione na obra do cliente. E é claro que o projetista também ganha com isso. Ganha em produtividade, com todos os materiais na mão aí de apoio para ele desenvolver o projeto, com dimensionamento automatizado, com o processo de desenvolvimento do projeto, com passo a passo, com etapas definidas para você não ter retrabalho. E para começar, a gente precisa dos documentos do projeto que a gente vai solicitar lá para o nosso cliente de forma organizada. Não é lá no meio do projeto que você vai ligar para ele e vai dizer, ó, fulano, agora eu tô precisando da alocação dos pontos. Aí uma semana depois você vai ligar para ele e vai dizer, ó, tu vai querer ducha higiênica no banheiro ou não? A gente segue uma lista, se não você vai ter dor de cabeça. E depois disso, aí sim tá liberado para iniciar o projeto hidro e o projeto elétrico. Porque aí a gente já começa na etapa do farol, que eu falei para você nas aulas anteriores, que vai alinhar todas as diretrizes do projeto com um checklist mesmo, para nortear todo o desenvolvimento do projeto hidro e elétrico e ser um projeto rápido, porque é desse jeito que você vai ter produtividade e acabar com o retrabalho. A gente viu esse passo a passo na aula de ontem. E entenda aqui, se você já começa o projeto sem a etapa do farol, você já rasgou teu tempo, porque você vai desperdiçar tempo e vai ter retrabalho. Definidos os itens nessa primeira etapa, a gente começa a modelagem do projeto lá dentro do software, aqui dentro do computador, dentro do Revit. E é na seguinte sequência que a gente faz, tá? Inclusive no método Pro também é assim: lançamento, dimensionamento, detalhamento e quantitativo do projeto. E é claro que eu entrego todos esses passos assim, mastigadinhos dentro do método Pro. Olha só o comentário que eu recebi aqui da Cibele. O curso é bem detalhado. Você não vai aprender só projeto hidro e elétrico. Vai aprender como empreender, a ter organização, isso aqui é processo de projeto, ter acesso a muitos arquivos valiosos para o aprendizado, isso aqui é documentos de apoio. Olha só esse outro aluno Pro. Me faltava essa organização, essas etapas sequenciadas. Parece que a minha produtividade ela aumentou. Meus projetos aumentaram e eu estou com mais tempo para estruturar o meu negócio. Agora é só praticar e ficar cada vez melhor. E eu vi que muito projetista escreveu no formulário aqui do treinamento
que a maior dificuldade é o dimensionamento do projeto hidro e elétrico e que acaba perdendo muito tempo em fazer isso. Júlia, tem dimensionamento no método PRO? Gente, é óbvio que tem, faz parte do projeto, é uma das etapas do projeto, é uma sequência do projeto. E me respeita que não é qualquer dimensionamento não, tá? Lá no método PRO, eu disponibilizo para os alunos todo o material, todo o dimensionamento automatizado que eu uso aqui dentro do escritório, já configurado no Revit, além das legendas prontas, dos quantitativos, das planilhas, as normas já configuradas dentro do Revit e prontas para consultar, detalhamentos de prancha, pranchas paramétricas, tudo pré-configurado dentro do template, pronto do meu escritório para o teu também, com padronização, com excelência, com agilidade. E vou te dizer que isso deu muito trabalho para fazer. Só que hoje gera uma produtividade gigantesca. E é por esse motivo que eu disponibilizo tudo isso para os meus alunos dentro do curso. É por esse motivo que eu falo com tranquilidade que o Método PRO, ele não é só um curso de projetos. Igual o que a Cibele falou, ele é muito mais que isso. Começa lá na fase de captação, passa pelo desenvolvimento do projeto real e termina na fidelização. Template é um dos materiais de apoio, igual o que a Cibele comentou. Os projetos são feitos todos dentro do Revit. Se você começa um projeto sem um template bom, sem um template configurado, você já perdeu qualidade do teu projeto. Você já desperdiçou teu tempo porque você vai ter que ajustar muita coisa aí no meio do processo. Inclusive, nessa próxima turma que abre amanhã, os alunos, você sendo aluno PRO, vai estar recebendo o que tem de mais atualizado dentro dos meus templates. E olha só o que o Thiago comentou aqui, ó. Júlia, sem palavras, aluno PRO aqui falando com propriedade a importância de ter o melhor template do Brasil para projeto hidro e elétrico residencial. E com essas ferramentas em mãos, o próximo passo é ter o fluxo de projeto. Esse fluxo é uma sequência de todas as etapas que você precisa seguir para desenvolver o projeto e é uma única sequência possível. Nenhuma faculdade te ensina isso. E como eu entrego dentro do Método PRO, não tem como você errar. E olha só o que esse aluno PRO falou. No teu curso, a gente aprende tudo para vender projeto, achar cliente, fazer todo o dimensionamento e entregar. Olha só, amando o intensivão de dimensionamento, principalmente a parte da planilha do dimensionamento hidro, que é configurada dentro do nosso template. Olha só essa aqui, ó. O dimensionamento do hidro estava fazendo hoje à tarde e como facilitou a minha vida. Vale cada centavo gasto no curso. Dá para testar coisas diferentes, alturas, diâmetros, peças, tudo muito mais rápido, porque é automatizado esse dimensionamento. É fácil e sai recalculando bem rápido. Antes, eu passava a tarde inteira para dimensionar cada teste diferente. Esse curso mudou muito a minha vida, sério mesmo. Mais confiança, mais facilidade para fazer os projetos e agora eu não fico mais perdida sem saber que passo seguir. Tá tudo ali em ordem, processo de projeto com material. E eu sempre mostro esses exemplos aqui porque profissionais sem nenhuma experiência, talvez assim como você agora, só tem segurança para dimensionar com passo a passo e material certo. Porque não adianta você fazer uma modelagem como essa aqui, ó, perfeita, desvio das tubulações, a compatibilização do furo passando pela viga, se isso não tá no detalhamento. A gente precisa passar essa construção virtual aqui, ó, lá nas pranchas mesmo, aqui, ó, nas pranchas que vão para o projeto, que vai chegar lá na obra. Essas pranchas, elas precisam estar claras, precisam estar completas, tá? E olha só aqui, ó, esse aqui é um projeto da Luana que eu vou te mostrar agora para você ver que também é possível. Olha só o antes, esse aqui é um projeto dela antes de entrar no curso. É um tipo de detalhamento padrão, seguindo aí a linha do convencional. E olha só esse detalhamento aqui, ó, da Luana, seguindo o checklist de detalhamento, desenvolvendo os projetos completos aqui dentro do software. Por isso que não existe como fazer projeto sem isso, sem sequência e sem as ferramentas que te permitam automatizar cada vez mais o teu trabalho. E depois disso é quantificar as instalações, ó, de forma precisa e com um padrão pronto que a gente usa de tabela, que eu disponibilizo para você usar também, tá? Porque é nesse momento que a gente vai encantar o cliente.
Agora a gente vai para a etapa do pós-projeto. A gente vai mostrar o projeto virtual, a construção virtual aos olhos do cliente. Ele vai se sentir dentro da construção. E isso é muito poderoso para fidelizar o cliente. Se você já assistiu o treinamento completo até aqui, já virou aí uma chavinha na tua cabeça que projeto não serve de nada se não vira obra construída. E também não adianta só colocar dentro de uma pasta no Drive ou numa pasta física e acabou por ali. O cliente ele não vai te indicar, ele não vai te contratar de novo se você não se importar com a obra dele. E cara, não tem como fazer isso sem checklist. Não existe detalhamento, ou vai faltar informação, ou tu vai demorar demais, ou as pranchas vão ficar uma bagunça. Tem que ser um projeto com organização, que qualquer leigo consiga ver e consiga entender o que quer dizer nessas instalações e como executar, como que vai ficar a distribuição dos circuitos, o quarto, como que é a instalação do banheiro, para onde que vai passar o esgoto, com qual diâmetro. Também entra aqui o que o cliente precisa, que é um projeto aprovado lá na concessionária, quando precisa ser aprovado, porque nem todo projeto precisa, e residência unifamiliar na maioria das vezes não precisa. E agora é a hora de mostrar os benefícios de cada item que você está entregando. Eu gosto muito de entregar um documento que eu já falei aqui e o cliente ama, que ele não esperava receber nas instalações, que é o nosso caderno de obra. Geralmente a gente faz uma folha 4 ou numa folha um pouquinho maior, numa A3, para facilitar para o pessoal lá da obra, para quem acompanha, para não ter que abrir aquela prancha gigantesca lá no meio da obra, ali debaixo do sol. Além de que lá na obra, o projeto ele não vai ser executado de uma vez só, tá? Ele é executado em várias etapas que às vezes demoram semanas, meses entre elas. Como, por exemplo, aqui, a parte elétrica. Antes vai ser posicionado todos os eletrodutos aqui, passando antes da laje, antes da concretagem mesmo. Depois vai passar todos os eletrodutos pela alvenaria, posicionar as caixinhas. Depois que tudo já tiver rebocado, às vezes até pintado e revestido, eles vão passar a fiação aqui, Então são momentos diferentes e o nosso projeto tem que se adequar a isso. Não adianta estar um montão de informação nessa prancha aqui, Esse aqui é um projeto em CAD, inclusive. É uma bagunça, é uma planta poluída. Isso aqui, sim, que é uma prancha executiva, separada pela fase de execução da obra e com informação de como que vai ficar lá. E é óbvio que isso seguindo a lista de documentação, porque realmente agora é a hora da gente reunir todos os entregáveis da pasta final, seja online ou seja física. E também vem uma das melhores partes, que é a apresentação do projeto. Esse é um momento que, se você nunca fez isso, vai ser um momento que, quando você tiver destaque e segurança do teu trabalho, vai ser uma das coisas que você mais vai gostar de fazer. Você vai passar a excelência do teu trabalho, das tuas soluções, numa reunião que geralmente dura 30 a 1 hora. E aqui ela é a cerejinha do bolo. E dentro do curso eu mostro esse roteiro estratégico da apresentação. Só que lembra que o teu projeto, ele é um investimento, ele não é um custo a mais para a obra do cliente, e sempre tem que ser assim. Então, nesse momento, você vai passar toda a solução que você está entregando, a qualidade do teu projeto que o cliente investiu em você. Lembra que eu te dei um exemplo lá na aula de ontem? Agora é hora de aplicar essa estratégia de fidelização. Por exemplo, o quantitativo. O que ele faz com aquele quantitativo? Por que você entregou aquele quantitativo para ele? Entregou para ele levar direto para a loja de material de construção, para orçar com a loja A, B, C, para montar um orçamento, ver o valor super próximo das instalações, ver o valor real das instalações e ainda conseguir negociar com essas empresas, com essas lojas. Inclusive, aqui vai uma dica bônus para ti, tá? Eu dou essa dica lá dentro do Método Pro. E vou te dar agora também, porque você pode fazer parcerias com essas lojas de materiais de construção e já levar esses orçamentos prontos lá para o teu cliente. E essa é uma situação onde está todo mundo ganhando. O cliente pela facilidade, as lojas pela indicação e você, que também vai receber a indicação das lojas quando eles precisarem de um bom profissional. Aqui também entram os manuais. Para que você está entregando o manual da instalação? Para que aquilo serve? O que vai facilitar para o cliente lá na execução, no acompanhamento? Essa prancha aqui que eu mostrei antes, para que ela vai servir? Para que ele vai usar? O que vai facilitar para ele estar dividido em várias plantas? O cliente não tem conhecimento disso. O cliente não sabe que lá na obra
essa aqui vai ser usada no eletroduto, essa na fiação. Então a gente coloca essas informações na apresentação, para ele ter clareza do valor do nosso trabalho. E aí sim o cliente percebe o teu comprometimento com os interesses que também são deles. E lá dentro do curso, tudo isso que eu te mostrei tá mastigadinho, de forma aprofundada nos documentos, nos templates, nas planilhas prontas, para você justamente economizar tempo. E para você não precisar descobrir as coisas aí na tentativa e erro, como eu fiz também. E quanto tempo você acha que você levaria para montar essa sequência toda detalhada, assertiva e todos os materiais? Eu confesso para você que eu levei aproximadamente 7 anos. E agora que eu já tenho quase 10 anos de projeto, aprimorando e alinhando todo esse método, todo esse passo a passo com as novas tecnologias que vem no mercado, né? A nova era dos projetos de instalações. E de fato, você pode tentar construir tudo isso sozinho também, assim como eu fiz. Só que com qual idade você vai estar daqui a 7 anos? Quais vão ser as tuas necessidades, as necessidades da tua família daqui a 7 anos? Quanto que vale para você economizar 7 anos de trabalho duro e receber tudo isso mastigadinho, num passo a passo testado e validado? Porque é em um único lugar, em uma única plataforma, que você tem tudo que você precisa para desenvolver os projetos de instalações do início ao fim, com segurança para captar, para vender os seus serviços, para fidelizar clientes, para ser destaque, ser referência e faturar pelo menos 10 mil reais por mês com esse modelo de projeto. Aqui você colocou o pé na água dentro do treinamento, é a pontinha. E se você quer sair dessa corrida aí da linha convencional, do mercado convencional, e se tornar um projetista pró de destaque, não faz nenhum sentido você ficar de fora do curso. Além de estar contando com o meu suporte durante essa jornada. Porque amanhã, quinta-feira, eu vou abrir a nova turma do Método Pro Hidro e Elétrico, com o que eu tenho feito de mais atualizado aqui nos últimos 12, 15 meses, que é o Método Pro 3.0, que ele vai se formando com base nas minhas demandas aqui do escritório, dos meus projetos, dos meus clientes e também das lacunas, das necessidades dos alunos de dentro do curso. E com aulas ao vivo, com aulas com convidados, com um grupo de conteúdo, com networking, com famílias, com templates atualizados novos. E vamos falar sério? Você não entrou na faculdade para ser desvalorizado, se sentir inseguro, ser frustrado aí com a tua profissão. E olha mais um caso aqui. Agora é o caso da Larissa, projetista pró. Sou engenheira civil e tenho atuado na minha empresa, que a gente abriu recentemente. Tinha muitas dúvidas, não tinha certeza, não tinha confiança para entregar aquele projeto, sabe? É gritante a diferença do mesmo projeto, da mesma casa, antes e depois do Método Pro. Assim, não tem comparação. Eu fico assim, me brilha os olhos, porque eu olho para o meu projeto agora e eu sei que é isso que eu quero entregar para o meu cliente, sabe? Inclusive, depois disso, a Lari foi me encontrar em um dos eventos que eu palestrei. E a gente se encontrou lá para tirar essa foto e trocar muita ideia de projeto também. E vou te dizer que o mercado ele tá muito carente de bons profissionais. Olha só, as empresas elas vêm me procurar por indicação de bons projetistas em BIM, inclusive a indicação dos meus alunos. Ó, tô precisando de projetista, de estagiários também, da parte elétrica e hidráulica, de preferência da região de Floripa. Alguém dos alunos, dos teus alunos, para indicar? Olá, vocês indicam algum aluno que execute um projeto hidráulico? Por acaso você tem algum engenheiro que desenvolve projeto elétrico residencial vertical na cidade de Campinas, aí de São Paulo? Tu consegue me pôr no teu grupo de aluno para ver se eu acho algum projetista? Aqui no meu escritório acontece a mesma coisa e eu justamente recorro aos alunos do Método Pro. Eu nunca trabalhei com nenhum outro projetista que não fosse aluno do Método Pro, como por exemplo a Verônica. A Verônica, ela já trabalhou comigo em 8 projetos, projeto hidro, projeto elétrico, e ela segue voando também com os próprios projetos, assim como tantos outros alunos que a gente já trabalhou em parceria aqui com o escritório e continuamos fazendo dessa forma. E lá no formulário de check-in do treinamento, essas aqui ó, foram algumas das respostas que eu recebi. Insegurança, medo de errar, falta de oportunidade, falta de experiência, pouco reconhecimento, salário muito baixo, engenheiro com cargo de auxiliar, porque existe essa lacuna gigantesca entre a demanda de projetistas qualificados
e a qualificação dos projetistas no Brasil, que a faculdade não atende. E essa lacuna, ela só é preenchida com conhecimento prático, conhecimento de qualidade. E é por isso que eu faço eventos como esse. Só que agora dá só uma olhada do porquê que eu tenho tanta segurança do que eu tô falando agora. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Diego Souza, eu sou engenheiro civil e eu sou aluno Pro. E eu tô aqui para falar um pouco sobre o método da equipe Template BIM. Bom, antes de entrar pro curso, eu já fazia projeto de instalações no AutoCAD e estava buscando me atualizar e migrar pro BIM. Então comecei a pesquisar vários cursos na internet e até cheguei a fazer alguns, mas pareceu que eles não supriam todas as minhas necessidades. Até que então eu encontrei o método Pro pelo Instagram e logo de cara já me interessei. Então decidi entrar no curso e o curso, além de suprir as minhas necessidades, superou minhas expectativas. Quando eu coloquei o método Pro em prática, eu consegui fazer projetos mais assertivos e executáveis. Em consequência disso, eu me valorizei no mercado e consegui cobrar melhor pelo meu serviço. Sendo assim, eu já cheguei a faturar R$5.000 em uma semana. Meu nome é Fábio Vince, sou profissional de elétrica há mais de 35 anos e sempre tive um sonho de trabalhar com projetos elétricos. E acabei conhecendo o Revit há uns 3 anos atrás. Já passei por diversas escolas. Tinha muito receio, muito medo de falar eu faço um projeto. Não ficava legal. Como que eu ia apresentar isso para o meu cliente? Estar desempregado, pouco dinheiro, onde que você também nem aprende isso em faculdade alguma, sendo aluno Pro. E não tenho vergonha de falar para vocês que eu adquiri curso contando as moedas. Acreditei e graças a Deus está dando certo. Esse curso me trouxe confiança. Eu ia apresentar um projeto dessa forma aqui para o meu cliente. Deus é tão bom que eu apresentei a proposta e vendi o primeiro projeto, que já entreguei com êxito, com pasta, toda a organização que o curso nos passa, né? Então eu falo a vocês que vale a pena. Fez a grande diferença. Está fazendo a grande diferença como projetista. Ter confiança, chegar lá e vender para o cliente com o pé no chão, coisa que os outros cursos realmente não nos traz essa confiança. São eles que estão provando que isso tudo que eu te ensinei até agora é real, é possível. E muitos dos casos que você viu nesse treinamento, eles tinham tentado já de outras formas, com outros cursos. Olha só o que a Elisandra comentou. O curso da Júlia vale cada centavo. Você aprende o passo a passo desde captar clientes para a entrega de projetos, sente confiança ao elaborar projetos e é o melhor curso que eu já adquiri. E como você já deve saber, as inscrições do Método Pro abrem oficialmente amanhã, quinta-feira, às 19 horas, para quem está dentro do grupo dos super interessados, lá dentro do grupo VIP. Só que como a gente já tem mais de 3.000 profissionais participando aqui do treinamento e, obviamente, não tem vaga para todo mundo, e além disso, eu gosto de ter o contato próximo com os alunos para que eles tenham resultado logo aí nas primeiras semanas do curso e que eu consiga realmente assessorar eles da melhor forma, porque eu tenho certeza que você já ouviu falar sobre o Suporte Pro. O Suporte Pro é diferenciado e é isso aqui, ó, que eu recebo de pessoas que estavam acostumadas com o suporte tradicional. Olha só, esse suporte é muito importante para nós. Sem palavras para explicar o impacto do Método Pro. Júlia e a equipe fizeram e fazem a nossa vida. Caramba, não esperava esse nível de suporte para quem está acostumado com o tradicional. Muito obrigado mesmo pela ajuda. Agora entendi sim, aplicação num projeto elétrico. Acabei de fechar meu primeiro contrato, ó, fugiu de projeto. É parte de cliente, de escritório. Ainda tem insegurança, mas sei que posso contar com o melhor suporte do Brasil. Obrigada, você faz um trabalho sensacional. Olha só aqui, ó. Parabéns por ser tão incrível no suporte. Em pleno dia de lançamento, você dando atenção aos alunos que já estão nas turmas anteriores, realmente é muito incrível. Parabéns pelo profissionalismo e pelo sucesso no lançamento de hoje. E eu me dedico de verdade para quem está dentro da comunidade Pro. E não tem nada mais gratificante para mim do que receber esse tipo de retorno. Ver a aplicação do Método Pro, ver os resultados de cada um deles. E é por esse motivo que a gente limita o número de vagas. Que a gente nem sabe por quanto tempo as inscrições vão ficar abertas, mas se você é um desses profissionais comprometidos que quer ser aluno Pro, pode ficar bem tranquilo, porque estando dentro do grupo VIP de prioridade, lá dentro do WhatsApp, você vai ter uma chance muito maior de garantir a tua vaga e principalmente com uma oferta bem diferenciada. E um dos alunos dessa nova turma vai ter a chance de desenvolver um projeto aqui, ó,
comigo no escritório, assim como outros projetistas já fizeram e ainda fazem, porque eu vou passar esse projeto para esse aluno. Ele vai ser pago e vai ter o meu acompanhamento para desenvolver o projeto do início ao fim, seguindo cada uma das etapas. E agora, olha só o que você vai aprender aqui dentro do curso. O conteúdo das aulas, que é o espelho do que a gente viu aqui dentro do treinamento, com muito mais profundidade, com muito mais detalhes e, obviamente, com todos os materiais. E aqui a gente começa do começo. O que você precisa para se tornar um projetista pró, tá? Do zero, que você que não sabe nada de projetos e instalações, nada sobre BIM, nada sobre carreira, nada sobre clientes, tudo do zero, desde o básico, com passo a passo para você implementar. A gente começa na primeira etapa, na etapa de conversão de clientes, que a gente tem a captação de clientes e fechamento de contratos. Então aqui na captação a gente vai ver tudo que você precisa, tipo de cliente, jornada do cliente, posicionamento inteligente, divulgação nas redes sociais, montar teu portfólio mesmo que não tenha nenhum projeto antes, rede social e profissional, conteúdos de venda, gestão estratégica e finalizamos juntos no plano de ação para você implementar essa captação ativa aí no teu escritório para os teus primeiros contratos. E vou te dizer que é impossível você aplicar o que tem aqui nesse módulo e não fechar contrato de projeto hidro e de projeto elétrico. Logo depois disso, a gente vai vir para o fechamento de contrato, porque aí nós vamos precificar o projeto, uma precificação assertiva com a planilha que eu uso, sem você ficar com aquela se tá caro, se tá barato, ter controle do quanto você lucra por projeto, montar a tua proposta, apresentar a proposta do que a gente chama de proposta irresistível, para você converter aquele cliente em contrato fechado, e a gente termina onde? No fechamento de contrato. Então aqui você já tem o projeto contratado, faturamento fechado aí do teu primeiro projeto. E se você já trabalha com projetos de instalações, aqui você vai intensificar a captação de clientes, precificar de forma assertiva e com segurança, que provavelmente você não está fazendo dessa forma hoje, e facilitar ainda mais a conversão de um cliente, de um possível cliente, em um contrato fechado. Na próxima etapa, a gente vai realmente começar a desenvolver os projetos. E a gente passa por vários módulos, porque esse é o maior pilar que a gente tem dentro do método, que é o desenvolvimento de um projeto de excelência. Então, você vai aprender desde o básico do Revit, mesmo que você não tenha nem ele instalado no teu computador. Tá vendo aqui que a primeira aula é como instalar? As configurações iniciais, interface, famílias, navegador, comandos, tudo. E principalmente, presta atenção e fica comigo até o final, porque eu tenho um bônus prático para você que ainda não utiliza o Revit, para a gente agilizar ainda mais essa sua implementação do Revit e acabar com a procrastinação de não entrar para o melhor software BIM do mercado hoje. E aqui você já vai ter o domínio do que você precisa para desenvolver os projetos de instalações dentro desse software. Logo na sequência, a gente vai ver os processos de projeto. Lembra que a gente falou muito sobre processo de projeto? Fluxo, passo a passo, o que eu faço numa etapa, o que eu faço na outra, qual que é a sequência? A gente vai ver aqui, ó, o que fazer no estudo preliminar, no anteprojeto, no pré-executivo, no projeto executivo, o mapa dessas etapas para você ter clareza em que momento que entra em contato com o cliente, em que momento que vai definir, em que momento que vai dimensionar, em que momento que vai quantificar, tudo listadinho aqui, tá? E aí, a gente vai pro start dos projetos. Aqui é a prática mesmo, é lançamento, é configuração, é dimensionamento e tudo isso com a parte técnica, a parte teórica, a parte de dimensionamento. Então, Júlia, tem dimensionamento no método? A gente vai fazer isso dentro desses módulos. A gente vai fazer o passo a passo do projeto elétrico, o passo a passo do projeto hidro e tudo, simplesmente tudo que a gente vai lançar no projeto, seja um eletroduto, seja um disjuntor, seja uma tubulação, um pressurizador, um reservatório, a gente vai dimensionar cada um dos elementos, no que a gente chama nas aulas de intensivão de dimensionamento, que é a parte 1 da aula e depois a gente vem para a prática. Então a gente sempre vai ver a parte teórica antes, se dá total segurança da teoria, do cálculo, do dimensionamento, do que diz a norma, quais as boas práticas, e depois a gente implementa no projeto, na prática de projeto mesmo. E mais uma vez, para tudo que a gente for inserir dentro do projeto, um IDR, primeiro eu preciso saber para que serve,
como que eu especifico, como que eu dimensiono. Se o meu cliente me perguntar o que eu vou responder para ele, se precisa ou não para o quadro ou não, a parte 1 já vai te dar toda essa segurança. E na parte 2 a gente vai implementar no projeto da residência unifamiliar, que a gente faz como um modelo desse passo a passo aplicado na prática. E na parte hidro funciona da mesma forma, tá? Então eu vou fazer a alimentação de água potável, que é a entrada de água no empreendimento. Qual que é o diâmetro? Qual o tipo de hidrômetro? Para o reservatório, qual é o tamanho desse reservatório? Vem antes o dimensionamento, depois a gente implementa no projeto. E isso é o que você viu dos alunos pró falando sobre a segurança em projetar, em dimensionar, sobre saber o que realmente está fazendo no projeto, sobre ter confiança de falar lá com o cliente, de responder ele, de conversar com o eletricista sem medo, sem dúvida do que foi inserido dentro do projeto. E a gente vai fazer o projeto em 2 etapas. Então a primeira etapa a gente faz todo o projeto elétrico, as aulas são bem organizadas, fácil de você, quando tiver uma dúvida num projeto que você está fazendo, pesquisar a aula e consultar e ir direto ou para a parte teórica ou para a parte prática do projeto. E a gente vai fazer isso no desenvolvimento do projeto e depois a gente vem na finalização. Na finalização, a gente vai gerar toda a documentação que a gente precisa entregar do nosso projeto. Então, a quantificação, as pranchas, lembra que eu falei de detalhamento, de checklist de detalhamento? O diagrama unifilar, o detalhamento interno do quadro, as legendas, a montagem de cada uma das pranchas na sequência para entregar, tanto para o hidro quanto para o elétrico. E é claro que, com todos os materiais de apoio, com checklist de detalhamento, para facilitar essa etapa e principalmente deixar ela bem assertiva para chegar lá na obra, tá? E a gente faz isso na sequência, no passo a passo do projeto elétrico e do projeto hidro, porque aqui você vai ter domínio total do processo de projeto. Você vai sentar na frente do computador, vai saber por onde inicia e aonde finaliza o projeto. E isso vai te dar uma clareza gigantesca para você se sentir confiante, para você se sentir seguro para desenvolver os projetos aí dos seus clientes. Logo na sequência, a gente vai para um dos módulos, que é um dos queridinhos aí dos alunos, que são os modelos práticos das instalações hidro e elétricas. Porque aqui nesse primeiro modelo, apesar de ser uma residência grande, que vai envolver todas as instalações, água fria, água quente, esgoto, espuma, internet, elétrica, TV a cabo, a gente ainda tem várias possibilidades de instalações. E é por isso que esse é mais um dos diferenciais do método. É a prática de projeto aqui do escritório pronta, embalada para você receber e entender e aprender como fazer cada tipo de instalação. Ah, Júlia, o projeto do meu cliente vai ter reservatório inferior e superior, vai ter uma instalação de recalque. Como que eu faço? Tá aqui na aula. Júlia, o projeto do meu cliente é um projeto comercial, vai ter mictório. Como que eu faço? Júlia, o projeto do meu cliente vai ter uso de água da chuva. Ele quer lavar o jardim, lavar as garagens. Como que eu faço? Tem aqui, Júlia, tô atendendo um projeto elétrico de outro estado e lá a tensão é 127. Como que eu faço? Tá aqui. Tudo é um prédio de alvenaria estrutural. Como que eu faço? É diferente. Então, toda a parte o meu projeto tem piscina. Não é todo projeto tem instalação de piscina. E se tiver, tá aqui as aulas. Se o projeto tiver aquecimento com placa solar, com boiler, como que eu faço? Tá aqui nas aulas. Tudo pronto, tudo compilado a experiência aqui do escritório para você implementar aí nos seus projetos também e se sentir seguro do que você está fazendo e seguro do que você está projetando. Logo na sequência, a gente vai vir para o módulo Vem Comigo para Obra. E esse é um do que a galera adora também, porque ele é um módulo que eu trago você para dentro da obra comigo. Então são exemplos de obras que eu já acompanhei durante toda a minha carreira, em vídeos, em imagens, explicando por que foi feito daquela forma, por que foi feita de outra, que norma que foi utilizado, com base no que a gente fez aquela instalação, como que se executa essa instalação, para a gente trazer isso para o projeto MBIM, que é um projeto executivo. Então tem exemplo de sumidouro, de sistema de tratamento, de calhas, de posição dos shafts, de hidrômetros, de medidores de luz, de elétrica em sala comercial, de instalação em lavabo, em cozinha, em dormitório, de drenagem também, de reservatório superior, quando é um reservatório em concreto, por exemplo,
quando tem ralo linear, quando é um hotel, é vários modelos de instalações para aumentar o teu repertório de conhecimento de base técnica nas instalações. Júlia, eu preciso assistir todas essas aulas do Vem Comigo para Obra e dos modelos práticos? Não necessariamente, porque esses são os módulos consultivos, aplicando as aulas do Start Hidro e do Start Elétrico, você já está pronto para fazer os projetos de instalações num passo a passo e com muita excelência, diferente do que a linha convencional está fazendo. E esses outros 2 módulos, eles são módulos consultivos, para você consultar se você quiser aprender já num primeiro momento, ou se você quiser consultar somente quando você tiver aquele tipo de instalação no projeto, no empreendimento ali do teu cliente. Logo na sequência, mas ainda dentro do segundo pilar, que é o pilar do conhecimento técnico, do desenvolvimento do projeto de excelência, a gente vai para a parte da aprovação na concessionária. Sei que é uma das barreiras dos projetistas de passar por essa aprovação, só que não se preocupa, porque a maioria dos projetos, na maioria das concessionárias, não precisa da aprovação, principalmente do foco, que é aqui do Método PRO, que são projetos de residências unifamiliares. A maioria dos projetos não precisa de aprovação, mas caso precisar, é aqui, ó, checklist, tá? Como fazer a aprovação, quando é necessário aprovar, primeiro passo, aprovação do hidro no checklist, aprovação do elétrico no checklist, memorial hidro e memorial elétrico, que ele é diferente do memorial executivo. Esse memorial de aprovação, memorial de cálculo, ele é diferente do memorial que a gente entrega para o cliente, que a gente vai chegar na próxima etapa, e você vai ter domínio de tudo para aprovar um projeto em qualquer concessionária, em qualquer lugar do país, porque as concessionárias já estão atualizadas. As concessionárias já estão com os processos no sistema, processo digital aqui dentro do computador. E quando for físico, é o cliente que fica responsável por levar essa documentação lá de forma bem tranquila. Logo no próximo pilar, a gente tem os módulos de fidelização do cliente. Então a gente vai passar pela entrega do projeto, então reunir toda a documentação de entrega e fazer um projeto de impacto. Aqui na primeira parte da entrega a gente vai reunir tudo, tá? Checklist do que a gente vai entregar, checklist do detalhamento das pranchas que a gente aplica lá no Start Hidro e no Start Elétrico da finalização do projeto, os manuais e memoriais que eu acabei de falar, que é diferente dos manuais e memoriais também da aprovação, e a nossa reunião de apresentação, que é um dos momentos mais incríveis dessa prestação de serviço de excelência, que você se orgulha do trabalho que você está fazendo. E junto aqui nessa reunião, a gente faz o nosso projeto de impacto. Lembra que eu falei para você? Esses 3Ds, essas renderizações, é aqui, ó, utilizando a tecnologia a seu favor, com toda a tecnologia que a gente tem hoje para mostrar isso para o cliente. O projeto virando obra construída, porque o nosso trabalho, o nosso interesse com a obra do cliente não termina nas pranchas, eu explico isso nesse módulo. A gente vai aprender como fazer isso dentro do Lumion, como fazer dentro do Escape, como fazer isso dentro do TrueMotion, para você escolher qual software você vai utilizar para gerar esse impacto para o cliente nessa representação realista virtual. E aqui a gente já fidelizou o cliente. E vamos para a estruturação do nosso quarto pilar, que é a esteira de serviços. A gente vai ver todos os passos. Como aumentar teu faturamento, porque às vezes você tá aqui, ó, com uma única visão em um único serviço. E aqui a gente vai abrir a tua visão para aumentar teu faturamento, para montar a tua esteira de serviços, para montar o serviço abre portas, o serviço carro-chefe, o serviço premium que você vai prestar e o seu pacote de serviço. Você sai dessa etapa com o pacote de serviços e com a sua esteira de serviços pronta. Na próxima etapa, a gente vai para nossa escala de projetos. Aqui sim, é crescimento do teu negócio, é captação de clientes em escala, é contratação, seja de estagiário, de sócio, de engenheiro, de arquiteto, de técnico em edificações, como estruturar essa equipe, como organizar as demandas e prazos, porque apesar de ter uma demanda alta, ainda vai precisar atender os prazos para os clientes. E aqui você já tem domínio de tudo, exatamente tudo que você precisa para ser um projetista de destaque, um projetista de excelência, para dimensionar, para projetar, para especificar, para captar clientes.
com tudo que você precisa para ser um projetista pró de verdade. E, inclusive, a minha equipe vai colocar um link aqui embaixo no chat ou aqui nos comentários com uma página que vai ter todas as informações descritas de tudo que eu falei agora, inclusive a ementa do Método Pro, das aulas, para você tirar suas dúvidas, consultar tudo que tem lá dentro. E a gente finaliza os 5 pilares com a certificação Pro, a certificação de projetista. Só que essa é só a parte de aulas aqui do Método Pro. E agora eu tava ansiosa para colocar isso para vocês, porque a gente vai implementar dentro do Método Pro as rodadas de implementação, que a gente chama de Master Pro, que são encontros ao vivo com super convidados para contribuir com prática, com experiência de projetos em instalações de piscinas, patologias das instalações, orçamento das instalações e até mesmo diretamente com fornecedores e com vários outros temas que isso nunca teve no curso antes. E isso me veio num estalo em um dos plantões de dúvidas que a gente teve e agora o Master entra no Método Pro 3.0 já no próximo mês. E aliás, isso aqui vai além dos plantões de dúvidas que a gente tem, tá? Que é quando você assiste às aulas, aplica o conteúdo aí nos teus projetos, aí nos teus clientes e vem ao vivo comigo para tirar as dúvidas, tá? E isso além do suporte Pro, além do suporte do curso. Olha só, a gente tem outros conteúdos aqui dentro do treinamento, além de outros materiais, que é justamente para enriquecer a tua parte técnica profissional e também para acelerar os teus resultados. O primeiro bônus é o treinamento de aprovação dos projetos lá no Corpo de Bombeiros, que é o projeto de PPCI, o projeto de prevenção contra incêndio, que também é um projeto de instalações, né? Esse que você tá vendo aí na tua tela são projetos que eu desenvolvi, eu já fiz muito projeto de PPCI e nesse bônus eu te entrego o passo a passo que eu utilizava desde a classificação até a emissão do certificado lá no Corpo de Bombeiros e inclusive todas as famílias que eu usava dentro do Revit, o template que eu usava dentro do Revit, pronto para você utilizar em um cliente que você precise, que você consiga atender também esse tipo de projeto. Esse é um bônus que eu não vendo, mas se eu fosse vender, custaria aí pelo menos uns R$500. O segundo bônus é a minha biblioteca de família. São mais de 20 mil famílias organizadas por categorias prontas para você pegar, baixar e inserir dentro do projeto de forma bem rápida, bem fácil e bem prática. Júlia, o que são famílias? Famílias são todos os elementos que a gente tem dentro do Revit. Olha aqui, por exemplo, cada um desses elementos que a gente tem aqui na vida real são famílias dentro do software. Então, por exemplo, aqui ó, um hidrômetro, ele é uma família lá dentro do software que a gente tem várias possibilidades de diâmetro, de modelo dele. Um registro também é uma família. Cada adaptador é uma família também, que tem as suas próprias características, seus parâmetros, inclusive dentro do template, a perda de carga de um registro para a gente fazer o dimensionamento já está configurado, o diâmetro dele, a capacidade dele já está configurado, o material, tudo pronto para você implementar dentro do projeto. A mesma coisa com um disjuntor, a capacidade dele, o tamanho dele, a especificação dele, tudo prontinho para você pegar dentro desse drive, dentro dessa super pasta e inserir dentro do projeto. Também é algo que eu não vendo, vale ouro e facilmente custaria uns R$1.000. O terceiro bônus é o treinamento de criação de famílias. Caso você tenha um fabricante específico que o cliente deseja ou alguma outra família que você quer editar um pouquinho para atender o que o cliente precisa naquele projeto, esse bônus vai te dar todos os passos para você fazer isso dentro das famílias, tanto criar famílias novas quanto editar famílias existentes. E esse é um treinamento que eu não vendo, mas também daria para cobrar aí R$500 pelo menos, porque ele é um serviço que você pode monetizar, que você pode faturar mais com ele, que é o serviço de modelagem da arquitetura. Para que o cliente iria me contratar, Júlia? Por 2 motivos. O primeiro é quantitativo. Dificilmente esse cliente recebeu o projeto arquitetônico com um quantitativo de quantos metros quadrados de piso ele vai ter, quantos metros quadrados de alvenaria, quantos metros quadrados de telhado, para ele orçar, para ele chegar no custo da obra dele. E você vai conseguir passar toda essa quantificação dentro desse bônus. Além disso, ele contrata esse serviço também pelo segundo motivo, que é a compatibilização,
que é quando ele sabe que lá na obra tudo funciona interligado e quanto mais for definido na fase de projeto, mais bem compatibilizado, menos dor de cabeça, menos retrabalho, menos desperdício ele vai ter lá dentro da obra dele. E essas são duas soluções que o cliente super deseja. O quinto bônus é a modelagem estrutural. Assim como o arquitetônico, a gente vai modelar a estrutura também nesse bônus. Modelar os elementos estruturais ali de laje, de vigas, de pilares, de sapatas, de piso, para você também utilizar na compatibilização com as instalações, que são uma das disciplinas que mais conflitam, e também extrair quantitativo aí para o teu cliente. Também não é um treinamento que eu vendo, mas facilmente custaria R$500. O sexto bônus é a nossa comunidade Pro lá dentro do Facebook. E essa é uma comunidade que é impossível mensurar o quanto ela vale, porque imagina, qualquer parceria, qualquer troca de dúvidas, qualquer segurança que algum colega, que eu possa colaborar com você lá dentro da comunidade, para te deixar mais confiante para falar com o cliente, para fechar um projeto, para fechar uma parceria lá dentro, porque é isso que acontece dentro da comunidade Pro. É onde você está rodeado de projetistas de excelência, projetistas de destaque, que tem o mesmo objetivo que você. E você sabe que é muito mais fácil você evoluir profissionalmente quando você está num ambiente rodeado de pessoas e profissionais que têm os mesmos objetivos que você. O sétimo bônus é a nossa oficina ao vivo de Revit. Lembra que eu falei para você que a gente tem dentro lá do pilar de desenvolvimento do projeto a parte de domínio da ferramenta, domínio do Revit. Além de todas as aulas, desde a instalação, comandos e tudo mais que tem dentro das aulas gravadas, dentro desse bônus a gente vai fazer uma oficina ao vivo de Revit. Isso é para você que está aí procrastinando, para você que está inseguro em dar os primeiros passos, para você que acha que é muito difícil, ou para você que tentou de alguma forma aí, talvez assistindo vídeo no YouTube, ou até em outros cursos e não conseguiu aprender, a gente vai fazer ao vivo. Eu vou aplicar daqui e você vai fazer junto comigo aí da tua casa. Já o nosso bônus 8, ele é mais um bônus para acelerar os teus resultados, que é o nosso desafio de captação em 60 dias. São estratégias práticas, organizadas e para você implementar de forma ativa para captar o seu primeiro cliente de projeto ou hidro ou elétrico, ou hidro e elétrico em menos de 60 dias assim que você entrar no Método Pro. E esse bônus, eu diria que ele facilmente custa aí uns R$3.000, porque um projeto de uma residência simples, um projeto hidro de uma residência simples, ou um projeto elétrico de uma residência simples, ele tá custando no mínimo R$3.000. Então, se você tá com medo de não ter retorno ou demorar para ter retorno, apesar de você já ter visto vários depoimentos que isso não acontece, implementando o que você vai ter dentro do módulo de captação de clientes e dentro desse desafio, é impossível você não captar um projeto hidro e elétrico aplicando as estratégias que eu mostro para você que foram aplicadas por vários outros alunos Pro. Então é só pegar a estratégia e implementar. E agora a gente vai para o nosso bônus 9, que é o nosso bônus do plantão de dúvidas mensais. Lembra que eu falei para você do Master Pro, que é novidade dessa turma? Esse plantão, ele acontece todos os meses. Então são 12 encontros comigo durante o ano, que valeria aí pelo menos R$2.000. Você vai abrir o teu projeto, a dúvida que você tiver do teu projeto ao vivo, a gente vai trocar experiência, a gente vai trocar ideia, a gente vai falar sobre soluções das instalações, sobre possibilidade de atuar em outras cidades. Os assuntos nesse plantão, eles são diversos. Cada plantão a gente vem com um assunto diferente. E você vai estar comigo ao vivo para tirar dúvida do teu projeto, do teu cliente, da tua situação, da tua instalação, do teu negócio, aí do teu escritório. E ainda vai poder aprender com a dúvida dos outros colegas também. Tá bom, Júlia, só que quanto que custa para ter acesso ao Método Pro? Como que eu faço a minha inscrição? A verdade é que o Método Pro, ele não é um custo para você, tá? Ele é um investimento. Porque usando esse método, você vai, primeiro, aprender como captar clientes. Segundo, a vender para esses clientes por um valor justo, totalmente diferente do que o habitual está fazendo, que o convencional está fazendo, ou de que um projeto em CAD custaria.
Terceiro, a desenvolver os projetos de instalações hidroelétricas com total domínio, com segurança da parte técnica, normativa, dimensionamento, do início ao fim. Quarto, vai aprender a fidelizar esse cliente e vender várias vezes para ele ainda. E você vai ver como em pouco tempo você também vai ter resultado. Pois é assim, eu não escondo nada do que eu aplico aqui dentro do meu escritório, eu abro as portas do meu escritório dentro do método. É 100% na prática para você simplesmente abrir a aula, aprender e executar. Pois bem, imagina só uma pós-graduação que entregasse tudo que você tem acesso no curso. E eu digo imagine porque existem sim pós-graduações aí de BIM no mercado, só que não tem, pelo menos não ainda, uma pós-graduação completa desse jeito e testada na prática como é o Método Pro. E até porque você já passou pela faculdade e sabe que na sala de aula é uma coisa, tem muita teoria, conhecimento técnico, você passa aí 2 anos estudando módulos mensais, aí chega aqui ó, no teu escritório, na prática mesmo, e você percebe que faltou muita coisa lá na pós e você não aprendeu a ter um negócio, a tratar com o cliente, a fazer um projeto na prática, diferente do Método Pro, que ele é feito no dia a dia real de um escritório. E mesmo assim, vamos comparar o Método Pro com uma pós-graduação de uma instituição famosinha aí que tá passando na tua cabeça. Aquela mais conceituada que custa aí em torno de 18 mil, 22 mil reais e que não entrega conteúdo prático e passo a passo que o Método Pro entrega. Então pensa comigo, o Método Pro sozinho, ele valeria aí pelo menos uns 10 mil reais. Porque além de te ensinar como ter um escritório de verdade, você aprende realmente a projetar um projeto completo dentro do Revit do absoluto zero. E aí você ainda tem treinamento de aprovação dos bombeiros, biblioteca de famílias BIM, treinamento de criação de famílias, treinamento arquitetônico, modelagem do projeto estrutural, comunidade de alunos Pro lá dentro do Facebook, oficina ao vivo de Revit, desafio do seu primeiro cliente em 60 dias, plantão de dúvidas ao vivo mensal comigo. E eu sei que com tudo que eu entrego lá dentro e com todos os resultados dos alunos que já estão faturando, olha só, 8 mil reais na média mensal, com projeto hidroelétrico já bateu 5 mil reais, 3 meses de curso e eu estou com uma média de faturamento de 5.500 no mês com instalações. Estou fazendo mais de 10 mil por mês somente com projetos de instalações. Eu poderia tranquilamente cobrar os 10 mil pelos 12 meses de acesso ao Método Pro. Porque aplicando de verdade o método, os próprios alunos eles já comprovam que o investimento ele retorna rapidamente. Só que eu sentei com a minha equipe e a gente decidiu fazer algo diferenciado para essa atualização do Método Pro e para as pessoas comprometidas. Eu decidi que não vou cobrar 10 mil reais e, na verdade, eu não vou cobrar nem 1/3 desse valor. Para você ter toda a confiança para se tornar referência em projetos de instalações e faturar pelo menos 10 mil reais todos os meses com a nova versão do curso, a mais atualizada, você vai investir apenas 12 mensalidades de 297 ou 2.997 à vista, se você preferir. Apenas um projeto hidro e elétrico de uma residência simples que você fizer com o passo a passo, com todos os materiais necessários e contando com o meu suporte, você paga totalmente 1 ano de acesso ao Método Pro. E olha só, será que o Iago se arrependeu de entrar no Método Pro? Alcancei o que não parecia ser real para mim. R$ 42.200 de faturamento. Um único projeto hidráulico antes de entrar no curso e com esse desafio eu simplesmente fechei 5 projetos em menos de 2 meses. O desafio de captação que eu acabei de te mostrar. Minha esposa também está feliz com os meus resultados. Isso é o orgulho do trabalho que faz. E agora, será que a Camila se arrependeu de entrar no Método Pro? Será que não valeu o investimento? Eu faturei os tão sonhados 30 mil reais. Jamais achei que eu chegaria
e em 4 meses trabalhando da minha casa em home office. Quero te agradecer por ter contribuído com a mudança na minha carreira e na minha felicidade. Só que calma, eu sei que talvez esse preço de 297, apesar de ser extremamente barato, acabaria impedindo muitos de vocês de entrar nessa turma. Principalmente para você que está começando a tua carreira agora e realmente quer começar do jeito certo. E por isso, lembra que eu te falei que essa era uma turma especial, uma turma de atualização do curso, que tá tudo bem fresquinho ainda? Eu te prometi que ia ser uma oferta diferenciada, porque é a primeira turma com essa nova versão e depois que passar, vai voltar a oferta normal. Esse valor de 12 mensalidades de 297 vai cair para 12 mensalidades de 197. São R$1.000 de desconto para você entrar nessa turma, menos de R$200 por mês, para você finalmente ter sucesso com projetos de instalações. Só que atenção, que esse preço especial, ele é para os primeiros inscritos. E eu também falei que eu ia honrar os comprometidos e quem está no grupo prioritário das inscrições dessa turma do Método Pro. Então são R$1.000 de descontos para os primeiros 100 primeiros alunos. Na primeira turma oficial do Método Pro 3.0, que tá ficando, ó, incrível. Então amanhã, quinta-feira, seja rápido, às 19 horas, lá dentro do grupo VIP, para ficar entre os 100 primeiros alunos. Só que ainda não acabou, tá? Antes disso, eu quero te dar 2 recados breves aqui. O primeiro é que o tempo de acesso da turma é de 1 ano, são 12 meses de acesso ao curso. Porém, quando você finalizar a tua inscrição, você vai receber uma oferta de estender mais 12 meses de acesso com 75% de desconto para mais 1 ano adicional. E depois essa oferta ela não vai aparecer mais, tá? Segundo recado é sobre as formas de pagamento. Você pode pagar à vista no boleto, à vista no Pix, pode parcelar no cartão em até 12 vezes, pode parcelar em 2 cartões também. E também vou adicionar um terceiro recado aqui que é bem importante. Durante o ano todo, são apenas 9 dias de inscrições abertas no Método Pro. Então presta bastante atenção para a oportunidade que você vai ter amanhã. E agora é a melhor parte. Quem está no grupo VIP vai receber as inscrições 30 minutos antes de todo mundo e vai poder ganhar os bônus, os presentes dos primeiros inscritos. Então presta bastante atenção. O primeiro inscrito nessa nova turma do Método Pro vai ser contratado para desenvolver o projeto em parceria comigo aqui dentro do escritório. Vai ser pago para desenvolver esse projeto, ou hidro ou elétrico, e ainda ter o meu acompanhamento durante a execução desse projeto do início ao fim. E lembrando que o sistema ele registra automaticamente o horário exato da tua inscrição, e isso em segundos. Então fica ligado no grupo VIP às 19 horas em ponto. Os 5 primeiros inscritos vão ganhar algo que eu nem vendo mais, que é uma consultoria individual comigo de 1 hora. Então em 1 hora a gente vai ter uma consultoria online individual comigo para você me perguntar o que você quiser sobre projetos, sobre dimensionamento, sobre clientes, sobre escritório, o que você precisar, eu vou estar ali disponível 1 hora para te ajudar. Os 10 primeiros inscritos vão ganhar algo que é extremamente exclusivo, que é o nosso Kit Pro. O Kit Pro eu envio na sua casa com todo o material da melhor qualidade, personalizado, com agenda personalizada, com risque e rabisque, com caneca do Método Pro, tudo para você, tá? E é algo que não tem nem para vender. Quem que não gostaria de ganhar esse kit? Já os 30 primeiros inscritos vão ganhar 6 meses grátis do plugin off elétrico, que se fosse converter em valores, é como se eu estivesse dando R$600 para esse aluno que vai ter 6 meses de acesso. Esse plugin, ele automatiza mais processos dentro do projeto elétrico que o Revit por si só não consegue fazer. Então é lançamento de eletroduto automatizado, lançamento de fiação automatizada, geração de quantitativos diferentes por cor de cabo e vários outros processos que inclusive eu preparei aulas dentro do curso explicando e mostrando como que eu uso esse plugin. Para você que tiver acesso a esses 6 meses grátis do plugin, assistir as aulas e conseguir já implementar aí nos seus projetos elétricos para ter mais produtividade, fazer os projetos ainda mais rápidos. E todos que entrarem até quinta-feira, amanhã, à meia-noite, eu vou entregar
um modelo de projeto hidro e elétrico pronto, um arquivo aqui do meu escritório, um projeto de um cliente meu, um arquivo editável. Porque eu sei, principalmente nos primeiros projetos, é difícil quando a gente não tem uma referência de projeto. E quem se inscrever até amanhã à meia-noite vai receber esse presente. Você vai poder acessar o arquivo, ver como é que eu dimensionei, como que eu lancei, como que eu fiz a modelagem, como que eu fiz tudo dentro desse projeto no arquivo dentro do Revit mesmo. Só que se você se inscrever até a meia-noite de sexta-feira, você vai receber gratuitamente. Esse é um caderno que, olha, ele é o puro ouro das instalações. Que ele tem modelos que você vai pegar como referência dentro do caderno e aplicar no teu projeto. Modelo de detalhamento, modelo de especificação. E mais do que isso, tem aulas explicativas de todo o conceito daquela instalação. Do porquê que eu fiz daquela forma, o que o cliente solicitou, por que está passando por baixo e não por cima, por que eu fiz o dimensionamento daquela forma, exatamente para você entender, pegar esse conhecimento, mais uma vez, conhecimento prático, experiência aqui do escritório, para você levar aí para os teus projetos. E é um caderno que você pode, assim, ó, consultar o tempo todo para modelos de instalações hidroelétricas, do básico ao avançado, das mais diversas situações que a gente teve aqui no escritório. Então vamos recapitular rapidinho aqui. O primeiro aluno vai ganhar um contrato de projeto aqui do escritório, os 5 primeiros vão ganhar 1 hora de consultoria individual comigo, os 10 primeiros vão ganhar o kit aí na sua casa, os 30 primeiros vão ganhar 6 meses de acesso ao parque elétrico. Todos os inscritos até quinta-feira à meia-noite vão ganhar um modelo de projeto hidroelétrico editável aqui do meu escritório e todos os inscritos até sexta-feira à meia-noite vão ganhar o meu caderno de detalhamento técnico com aulas explicativas. Então, assim, não perde tempo, aponta para o QR Code que está aparecendo aqui em algum lugar da tela ou clica no link que está aqui na descrição para entrar imediatamente no grupo VIP para você receber o link das inscrições amanhã, quinta-feira, às 19 horas, e tentar ficar entre os primeiros. Quem não estiver no grupo de super interessados, no grupo VIP, vai receber o link só às 19h30. E depois não adianta vir dizer aqui que você não sabia disso. O link do grupo VIP tá aqui nesse QR Code, ou aqui embaixo na descrição do vídeo, ou no comentário. Minha equipe colocou em algum lugar aqui para você acessar. E depois de todos os prints que eu te mostrei, com tudo que eu te apresentei, é com extrema confiança que eu te dou um estímulo ainda a mais. Não são só 7, mas são 14 dias de garantia dentro do curso. Isso porque você pode entrar, assistir as aulas que estão disponíveis lá dentro. É só você mandar uma mensagem aqui para minha equipe que a gente vai devolver 100% do teu dinheiro. O risco, ele tá aqui, ó, todo nas minhas costas. E se você ainda tinha alguma dúvida para entrar, entra, assista as aulas. Se não era o que você estava buscando, tem 14 dias de garantia. E sabe por que eu consigo prometer isso? Porque a minha parte de te disponibilizar o melhor método possível, eu faço. E agora é você quem tem que fazer a tua parte para mudar a tua realidade profissional e a tua vida financeira. E é claro, para a gente fechar, você ainda tem a chance de ganhar uma vaga no Método Pro. Olha só, a palavra secreta de hoje, ela é Projetista Pro. Tudo junto, mais uma vez. Você vai lá no meu Instagram, Julia Projetos BIM, abre os meus stories e você vai achar esse story aqui, essa imagem aqui. Você tem que responder nessa imagem que está aparecendo na tua tela com Projetista Pro tudo junto, me mandando uma mensagem no direct, tá? E com isso você vai estar concorrendo ao sorteio, que eu vou divulgar o resultado, né? A gente vai fazer o sorteio ao vivo, na verdade, amanhã, quinta-feira, em uma live às 17 horas lá no meu Instagram. Eu vou sortear a vaga lá da aula 1 do treinamento e também a da aula de hoje, combinado? E agora, você tem 2 caminhos, 2 opções. Ou você vai ignorar tudo que você viu até aqui no treinamento, continuar aí na disputa por preço com a concorrência, lutando por um salário minimamente digno em vaga no CLT. Tudo isso enquanto você compete com as outras centenas e milhares de engenheiros e novos projetistas que entram no mercado todos os anos aqui no Brasil. E por mim, cara, tá tudo bem se você for nessa opção. Só que saiba que a concorrência, ela é grande, a concorrência, ela é cruel para quem não se diferencia. Ou ainda, você vai escolher a segunda opção,
que na minha opinião é a mais inteligente. Seguindo esse caminho, você vai escolher entrar para o grupo de projetistas reconhecidos, orgulhosos do seu trabalho, que possuem destaque e valorização profissional. E eu quero ver você lá dentro. Eu quero um depoimento teu aqui, ó, como nessa aula. Júlia, eu não acreditava e eu realizei. Contando com todo o conhecimento técnico, prático e com a experiência de uma comunidade inteira de projetistas, para que você também seja um de nós e fature alto todos os meses com esse mercado. E eu e os meus alunos, a gente vai continuar, ó, vendendo projetos de instalações de excelência, e só cabe a você decidir em qual dos lados que você vai estar e como você quer que a tua carreira ela seja aí nos próximos meses. Então, se você já se decidiu, entra agora no grupo VIP, no grupo de super interessados, para receber as inscrições, o link das inscrições, meia hora antes de todo mundo, às 19 horas, para ainda fazer de 2025 o melhor ano da tua carreira, o melhor ano da tua vida profissional. E eu realmente espero poder te ajudar nisso e ver o teu rosto nos nossos plantões de dúvidas, nos nossos encontros ao vivo, todos os meses. E se ficou com alguma dúvida sobre as aulas do treinamento, já deixa aqui nos comentários para eu conseguir te responder. E eu também vou deixar aqui embaixo um link da minha equipe para você entrar em contato e tirar todas as dúvidas que você tiver do Método Pro para amanhã tomar essa decisão e ganhar esses super presentes. Um grande abraço e até mais, porque eu encontro você do lado de cá dentro do time Pro.